Então vamos lá, meus irmãos. Voltei aqui, tive que precisar dar uma pausa. Então vamos lá, deixa eu explicar aqui. Eu não estou dizendo que só é batizado, só vai ser salvo quem for batizado. Não é isso, escute muito bem. Eu estou dizendo que o batismo, ele é um dos processos para a salvação. Tá? Então, olha o simbolismo aqui que eu dei para vocês, né? Olha lá, ó. Nós tomamos a morte, sepultamento e ressurreição de Jesus como símbolo. Paulo ensina, né? Todas as cartas de Paulo ensina que o batismo é a morte do velho homem. Então, é o processo. Eu aceito Jesus. Quando eu levanto a minha mão e aceito Jesus, morte do velho homem aqui. Entendeu? Morte do Fábio que se drogava, do Fábio que se prostituía, do Fábio que agredia a família, do Fábio que mentia, do Fábio que roubava, do Fábio que dava cheque sem fundo, do Fábio que se embriagava. Levantei a mão, esse Fábio morre. Tá? E é preciso fazer o quê? Depois que esse Fábio morre, sepultá-lo. E onde esse sepultamento é feito? No batismo. Então, quando eu estou levando alguém para ser batizado, tá? E eu deito ele, eu estou levando alguém morto. Ele morreu para o mundo. Jesus disse, eles morreram para o mundo porque do mundo eles não são. Ele morreu para o mundo e precisa ser confirmada a sua crença. Ele creu em Jesus e matou o homem antigo. O homem antigo é sepultado e quando ele levanta, ele ressuscita um novo homem com Cristo. Tá? Isso é falado por Jesus, ele creu e por isso ele foi batizado. Tá? O batismo é sepultamento do velho homem e a confirmação da minha fé em Jesus. Então pronto, vamos fechar esse assunto aí, irmãos, porque a gente tem pouco tempo, tá bom? Qualquer dúvida, os irmãos, manda pergunta para mim, né? Alguma dúvida, algum texto. Pastor, mas eu achei esse texto aqui e está contradizendo algumas coisas, a gente senta, conversa e dialoga o assunto, tá bom? Não deixarei os irmãos sem respostas. Mas eu acredito que está bem explicado, que a salvação ela é um processo. Eu aceito Jesus, morro, sou batizado, ressuscito como um novo homem e tenho uma vida de santificação, mantendo aquilo que aconteceu no processo com Jesus. Tá, mas aí, pastor, o homem da cruz lá, ele não precisou ser batizado, tá? Porque não havia tempo, irmãos. É a mesma coisa, você vai visitar alguém no hospital e prega para aquela pessoa. Meu irmão, você quer aceitar Jesus? Jesus pode te libertar. E a pessoa aceita Jesus e no outro dia você vai fazer a visita ou alguém da família vai falar, olha, fulano morreu. Fique tranquilo, ele está salvo. Não houve tempo hábil para o batismo, tá? Não tem como você pegar alguém ali no hospital, né? A pessoa está doente. Alguém na rua, né, foi atropelado e você tá ali com ele falando de Jesus. Moço, fica tranquilo. Jesus, ele pode todas as coisas. Você quer aceitar Jesus aqui, hoje, agora? E o moço ali, né, que sofreu um acidente, ou a moça, ou o senhor, a senhora, eu aceito Jesus como meu salvador. E daqui a pouco, quando o resgate chega, ele já morreu. Calma, ele está salvo. Tá? Não houve tempo hábil para o batismo. Tá? Ao aceitar Jesus, o velho homem já morreu. Lembra? Morte, sepultamento, ressurreição. Tá bom? Vamos lá. Perdemos tempo porque é preciso ser explicado isso, tá, irmão? Porque às vezes tem alguém na família que aceitou Jesus no leito, morreu, fez a passagem, né? Daí a pessoa pode estar ouvindo agora a aula e fala, puxa vida, então meu pai, minha mãe, meu avô, meu tio, meu irmão, não foi salvo porque não foi batizado? Não, foi salvo sim, tá? Porque não houve tempo hábil para o batismo, tá? Para toda regra há uma exceção. Então, vamos lá. Quem pode exercer o batismo? Irmãos, escuta só. A Bíblia não diz. A Bíblia não diz, tá bom? Que só o pastor, tá? Que só o presbítero, que só o diácono, que só o evangelista, que só o missionário
pode batizar. A Bíblia não diz. Tá bom? Jesus disse aos discípulos: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E todos quanto crerem e forem batizados serão salvos. Tá? Eles eram apóstolos de Jesus? Sim, bem, tá correto. Tá? Eles eram apóstolos de Jesus. Tá bom? Porém, essa regra de que só pastor, ou um diácono, ou um presbítero, ou um evangelista pode batizar, isso é uma norma da instituição. E eu devo respeitar, tá? Mas vamos supor que eu tô lá no sertão da Paraíba. Ou melhor, tô lá no sertão de Minas Gerais, norte de Minas Gerais. Eu não sou diácono, eu não sou presbítero, eu não sou evangelista, tá? E eu tô lá pregando, evangelizando. Eu não sou pastor, tô lá evangelizando. E um grupo de pessoas aceita Jesus. Não tem igreja próxima. Eu não tenho como levar um pastor lá. Eu não posso batizar? Claro que sim. Eu sou um discípulo de Jesus. Eu sou salvo em Jesus. Não é uma regra, tá? Não é uma regra. Mas eu tô num lugar distante, tá? Eu tô lá no sertão da Paraíba. Não tem nenhum pastor, eu não tenho como levar o pastor lá e eu não sou obreiro. Eu posso batizar? Posso. Mas se eu estou num local, numa região de acesso a pastores, presbítero, ou a um diácono, ou a um evangelista, ou a um missionário local que está exercendo uma função de missionário naquele local, eu devo chamá-lo para batizar, para exercer o batismo. Agora, se eu estou em uma região que não tem como, tá? Eu posso exercer o batismo. Não é antibíblico, porque a Bíblia não diz, tá? Que só quem tem que batizar é um pastor, ou só um presbítero, ou só um evangelista. O diácono não pode. A Bíblia não diz isso. Entenda, Felipe foi discípulo de Jesus, denominado como apóstolo do Senhor, porque andou com o Senhor, e apóstolo é a ideia daquele que foi chamado propriamente pelo Senhor Jesus. Eis aí a questão da briga com Paulo, porque eles entendiam que Paulo não foi designado pelo próprio Jesus, né? E não foi testemunha ocular de Jesus, porque apostolado era isso, tá? E aí houve uma grande discussão com o apóstolo Paulo por causa disso, tá? Mas Felipe foi diácono. Está escrito em Atos dos Apóstolos que Felipe era um dos 7 diáconos. E ele batizou o eunuco, tá? Então não é uma regra bíblica, é uma regra eclesiástica das instituições. As instituições e devem ser respeitadas, irmãos, tá? Devem ser respeitadas, tá? Mas se você não é obreiro, pastor, mas eu não sou obreiro, eu não sou nem diácono, tá? Mas você está numa região que não tem acesso aos obreiros, você pode fazer o batismo sim, é bíblico e é válido, tá bom? De repente você tá aí e fala, pastor, eu morava lá no sertão e quem me batizou lá foi um cooperador, ele não era presbítero, não era diácono, não era missionário, não era pastor, não era evangelista, e eu fui batizado por ele, meu batismo vale? Claro que sim. É claro que sim. Entendeu? Uma outra coisa, nós vamos tratar agora. Quem deve ser batizado? Tá? Quem que é a pessoa que deve ser batizada, meus irmãos? Criança deve ser batizada? Não. Criança não deve ser batizada. Tá? Por que criança não deve ser batizada? Criancinhas, bebês. Porque a criança, ela não tem pecado de responsabilidade própria. Ela não cometeu nenhum pecado de responsabilidade própria. Ela vive a dispensação da inocência. Tá? E Jesus faz referência às crianças, dizendo, olha, quem não se comportar como uma criança, sem malícia, sendo sincero, não pode herdar o reino do céu. Então a criança, ela não precisa ser batizada, tá? Esse é o primeiro motivo, porque ela não tem pecado de responsabilidade própria. O segundo motivo, a criança ainda não tem,
não consegue ter aquela determinação, aquela convicção de fé, de crença. Entende? Então elas precisa ser instruídos, primeiramente, tá? Porque o primeiro requisito para o batismo é a fé. Eu tenho que crer que Jesus é Senhor. E eu tenho que ter convicção disso e tenho que saber o que quero. Criança não sabe o que quer, irmãos. Ó, pega uma criança e fala para ela, olha, eu vou um menino, fala, eu vou comprar um carrinho para você e leva ele na loja de brinquedo. Quando ele chegar na loja de brinquedo, ele não sabe mais se ele quer o carrinho. Nós não. A gente sai de casa para ir numa loja comprar um rádio, a gente vai comprar um rádio. Leva a criança numa loja para ir lá comprar um rádio. Chega lá, ela vê celular, rádio, aquela coisa toda, televisão, ela desfoca. Então, a criança, o segundo ponto, porque nós não batizamos criança, é porque a criança, ela não tem a convicção ainda do que quer, não tem certeza, tá bom? É por isso que a gente não batiza criança, tá? E não tem nenhum fundamento nas Escrituras. A Bíblia não nos dá apoio para batizarmos criança. Tá bom, meus irmãos? Então, quem deve ser batizado? Tá? Quem deve ser batizado? Os pais da igreja efetuaram batismo somente em pessoas maduras, né? E tem um monte de adulto aí que não é maduro, né? A partir dos 12 anos. Porque a partir dos 12 anos já tem um certo tipo de maturidade. Adultos e pré-adolescentes a partir dos 12 anos. Porque já tem um entendimento do que é certo, do que é errado, do que quer e do que não quer. Entendeu? Já foi instruído em uma fé cristã. Tá? Então eu devo batizar só adultos e pré-adolescentes a partir dos 12 anos, tá bom? Uma outra coisa, meu irmão, seu filho tem 12 anos, não impeça ele de batizar, você não é dono da fé dele. Você é pastor local, tem uma adolescente na sua igreja de 12 anos, e ele chega para você e fala, pastor, eu quero me batizar. Não o impeça, porque você não é dono da fé dele. Você não é dono da maturidade dele, tá? A sua obrigação é instruir ele no caminho da verdade, no caminho de Cristo. A sua obrigação é extrair dele a fé em Jesus. Ensinar ele o que é ser cristão, o que é ser crente. Tá bom? Não o impeça de se batizar, porque a partir do momento que ele na igreja é instruído a servir a Jesus, o velho homem está morto. Só precisa ser sepultado, tá bom? Então nós não batizamos crianças, porque crianças não têm pecado de responsabilidade própria, criança não tem maturidade na fé para ser batizada, e a criança ela não tem convicção ainda do que quer, tá? Então a partir dos 12 já é construída uma outra verdade nas crianças. Vamos lá, meus irmãos? Uma outra coisa, em nome de quem eu devo batizar? Nós encontramos isso em Mateus 28, 19. Vamos lá? Mateus 28, 19. Mateus 28, 19. Nos diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá? Então chegou alguém na sua igreja e disse, pastor, eu quero congregar com o senhor, já sou batizado. Irmão,
Já é batizado? Já sou batizado. Foi batizado aonde? Ah, tal igreja. E você sabe que aquela denominação, a doutrina daquela igreja é batizar só em nome de Jesus. Tem que se rebatizar, tem que batizar novamente. Porque o batismo, o nosso batismo, ele tem que ser feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os pais da igreja faziam isso. Os discípulos, os apóstolos faziam. Você vai encontrar em Atos, Pedro batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então o batismo só é válido em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá? Tem algumas igrejas, eu não vou falar por questões éticas, os irmãos sabem como é que é hoje, né? A gente pode ser processado, mas tem algumas igrejas aí que só batizam em nome de Jesus. E esse batismo nós não aceitamos. O batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quando você for batizar alguém, a pessoa vai fazer a sua confissão de fé, né? E você vai dizer na conclusão do batismo: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Certo? Vamos lá? Vamos para a nossa segunda parte, né? A nossa segunda parte do batismo. Ou melhor, para a parte final já, né, meus irmãos? Nós vamos para a parte final, que a nossa parte final hoje é: o batismo tem autoridade salvadora, né? Que é aquele discurso que a gente começou lá na frente lá. Ah, o ladrão da cruz. Ah, o meu amigo, meu vizinho, meu pai, né? Já discutimos isso e agora nós vamos tratar a ideia. Porque a ideia do batismo tem autoridade salvadora. Por quê, meus irmãos? O que é que acontece? As pessoas ficam na igreja 10, 20, né? 3, 4 anos, meses e não querem se batizar. E algumas pessoas por aí, algumas lideranças por aí, caem na ideia de querer dizer que ninguém se batiza para ser salvo, né? Eu me batizo porque eu sou salvo e aquela... Não é isso. O batismo ele é um dos processos para a salvação. Se você pregava isso, pare de pregar essa ideia, tá bom? Pare de pregar essa ideia. Nós vamos para João, capítulo de número 3. Tem um diálogo entre Nicodemos e Jesus. O batismo é um dos processos para a salvação. Então o batismo faz parte da salvação, sim. Faz parte, sim. Tá? Salva a regra naquilo que eu já expliquei para vocês. Ó. Isso respondeu Jesus. João capítulo 3. Isso respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Tá? Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nasce da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Tá? Ou seja, vamos lá? Olha aqui, ó. No texto de João, onde Nicodemos vai até Jesus para um diálogo entre rabinos, Jesus diz que é necessário um novo nascimento, nascer na água e do Espírito. É bem verdade que alguns teólogos afirmam que a água aqui simboliza a palavra. Porém, no contexto do nascimento, se dá só após o batismo. Sendo o batismo uma tipificação da morte, sepultamento e ressurreição de Jesus, é a partir dessa liturgia que se pode dizer que somos nascidos
de novo. Biblicamente, o batismo é, sim, um dos símbolos da salvação. Então vamos lá. Alguns estudiosos tomam esse texto aqui e fala que aqui é a ideia da palavra, né? E aí cita até lá o texto de João na lavagem do pé, que Pedro diz, Senhor, lava o meu corpo inteiro, e Jesus diz para ele, não, vós já estáis limpo pela palavra. Ponto. Meus irmãos, nem em todo o contexto, quando está falando de lavagem através da água ou de novo nascimento, está falando da palavra, da Bíblia. Não. O contexto que Jesus está falando aqui para João, ou melhor, em João, para Nicodemos, é do batismo, sim. É do sepultamento através do batismo e do ressuscitar o novo homem quando se levanta do tanque batismal. Tá? Então, eu reafirmo para vocês que o batismo está dentro do processo de salvação. É necessário. Se tem tempo hábil, se for instruído, se está na igreja há bastante tempo, tem que se batizar. Tem que se batizar. Porque corre o risco de você passar para a eternidade e perder o seu batismo. Tá? Eu faço uma pergunta para os irmãos fazer a esse tipo de crente que não quer se batizar. Qual que é a ressalva dele com relação ao batismo? Por quê? Se ele diz que crê em Jesus, o que impede ele de ser batizado? Lembra do eunuco? Falou para Felipe? Eu creio, o que me impede de ser batizado? Tá? Então vamos lá. Ó, Gálatas 3, 27. Porque todos quanto foste batizado em Cristo, de Cristo vos revestistes. Então, todo aquele que passou pelo processo do batismo está em Jesus e revestido de Jesus. E só há esse revestimento por completo no batismo. Então, eu só posso dizer que o indivíduo que está na igreja e não quer se batizar é porque de Cristo ele não quer se revestir. E se ele morrer agora, e se Jesus vier agora, ele não está salvo. Tá? Nós ainda temos 1 Pedro, né? Pedro falando. Irmãos, estou resumindo aqui, não estou lendo tudo, né? Porque os irmãos já sabem. Pedro falando. O batismo, assim como água do dilúvio, que dissipou o pecado. Tá? Vamos lá. Pedro cita o dilúvio. Que no dilúvio, todo o pecado foi destruído, dissipado. Sim ou não? No dilúvio, tudo que é pecado foi dissipado, foi enterrado, foi apagado, foi coberto. Pedro está falando que no batismo é a mesma coisa. Então, meus irmãos, o batismo, ele faz parte sim, tá? Ele está dentro do processo de salvação. E é preciso ser batizado. Então pregue isso na sua igreja, sim. Ensine isso na sua igreja, sim. Tá? Não queira passar a mão na cabeça de determinados crentes, não. Ah, tá bom, meu batismo. Meu irmão, quando você sentir de Deus. O batismo não tem a ver com eu sentir de Deus, irmãos. Tá bom? Eu já quero deixar bem claro aqui. O batismo não tem a ver com eu sentir de Deus. O batismo é o meu compromisso com Cristo, tá? Eu não posso ficar na igreja lá, levar anos dizendo, se eu sentir de Deus, e eu vou bater mais forte. Se o indivíduo ele não quer se batizar, é porque ele não crê que Jesus é o Senhor da vida dele. Quem crê e for batizado será salvo. Então, primeiro eu creio. O crer está associado à ideia de batismo. Tá? O batismo é uma confirmação dessa minha fé. Entende? Ficou claro? Qualquer dúvida, meus irmãos, mandem para mim, tá? Mandem a pergunta,
eu estarei completamente apto a responder aos irmãos, tá bom? Então eu vou aqui para a conclusão, tá? Nós estamos terminando esta aula aqui. Vamos lá. No que deixou escrito o evangelista da Ordem de Jesus. A fé em Cristo e o batismo na sua morte são preponderante tanto para a salvação quanto para a condenação, tá? Quem crê e for batizado será salvo, porém, quem não crê não é batizado e já está condenado, porque não creu. Não é porque não foi batizado, é porque não creu. O batismo é uma confissão de fé. Lembra? Aceito Jesus, morri, sepultado e ressuscito um novo homem. Se eu não creio que Jesus é, então, tá? Então ele é preponderante, tá? Ele é a preposição, tanto para o batismo é a preposição, tanto para a salvação quanto para a condenação, tá? Vamos lá. Lembrando que a salvação não é mérito humano e nem seremos salvos por meio das obras, e sim em um ato de fé. Então vamos lá, tá? Para concluirmos aqui e terminarmos a nossa aula hoje. A salvação é um ato de fé. O batismo, tá? É uma confirmação desse ato de fé, tá? E eu não me justifico que serei salvo porque fui batizado. Não, tá? Eu sou justificado pela graça de Cristo na minha vida, tá? É o sangue de Jesus Cristo que me purifica. O batismo é uma confirmação dessa purificação. Ou seja, o batismo é uma confirmação de que eu aceitei ser purificado por Cristo e sou um novo homem em Cristo. Ok? Então, qualquer dúvida, os irmãos mandam mensagem para mim, me perguntando. Que Deus abençoe os irmãos. Boa prova, tá bom? Nós concluímos aqui a primeira apostila, tá? Graças a Deus. Eu quero dar os parabéns a quem já está me suportando há um mês, tá bom? Continue me suportando, irmão. Você vai crescer, tá? Você vai crescer espiritualmente, você vai crescer no conhecimento. Continue me suportando. Então, vencemos mais um mês. Concluímos aqui a apostila de teologia própria, tá? Teremos na próxima uma nova apostila e mais 4 aulas sobre outro assunto, tá bom? Que Deus abençoe os irmãos, um grande abraço, em nome de Jesus e a paz do Senhor.